Olá pessoal, quem é inscrito aqui no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é algo muito importante para vocês. Quero que vocês entendam uma coisa: independente do mês, sempre será o mês da conscientização da ansiedade, depressão e de qualquer outro tipo de transtorno que a gente tem. Então, aqui, independente, sempre vão ter, como eu disse, sempre disse, né? Sempre não, em alguns vídeos eu disse, sempre vão ter atualizações, sempre vou ter chamadas de atenção para tal transtorno ou tal doença. E a doença de hoje, um transtorno, é da depressão, tá? A depressão é mais comum do que a gente pensa, tá? Porque ela é caracterizada por um humor depressivo, que é perda de interesse e energia, tá? Durante pelo menos 2 semanas. Hoje em dia, infelizmente, não é mais só 2 semanas, tá? Porque tem uma coisa que nunca foi, na verdade, foi 2 semanas. O da depressão nunca foi prolongada por 2 semanas, tá? Sempre foi bem mais, porque tem gente que demora ir atrás, tem gente que demora procurar ajuda, tem gente que acha que é frescura e escuta isso dos outros e acha que é algo normal, que é algo anormal. Anormal mas não é frescura, não é falta de coça, não é falta de nada, gente. É um transtorno, é uma doença mental que afeta até o cotidiano. Assim como a ansiedade, ela afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tá? Atrapalha até a nossa comunicação com as pessoas. Ao ponto de ser reprimido. A pessoa se reprime tanto, se esconde, ou não só se esconde, mas esconde tanto aquilo que ela não sabe tanto que está sendo gravado, tá? Isso afeta, assim como a ansiedade, ela afeta nossos fatores genéticos, biológicos e sociais. Então, é mais ou menos isso, tá? Os sintomas comuns da depressão é a tristeza constante, desesperança ou um vazio. Normalmente, no país em que vivemos, na situação em que vivemos, é comum sentir tudo de uma vez só. E quando vê, não é que é tarde, mas a pessoa demora a perceber, tá? Os diagnósticos e tudo, não é que vão ver, estão muito bem acentuados, inclusive. Mas perda do prazer em atividades que antes aparecia, anedônia. Então a pessoa, aquilo que para ela era, que ela amava, que ela fazia de tudo para fazer, hoje em dia é algo que ela não vê nenhum sentido. E ela sabe que ela gosta, tá? Ela sabe que aquela atividade era prazeroso. Tanto que tem gente que busca nisso uma forma de reerguer, mas infelizmente, se não tiver cuidado, se não tiver ajuda suficiente, se não tiver mesmo, é um pouco mais difícil de se prosseguir para a cura. Cansaço extremo ou falta de energia. Como eu disse, aqui no Brasil a gente acaba chegando num ponto que é os dois ao extremo, tá? É comum, acontece ser os dois ao extremo, assim como é comum, acontece ser um ou outro. Mas atualmente anda-se sendo os dois de uma vez só, tá? Alteração no sono, insônia ou dorme demais. Aquela pessoa que sempre teve o sono regulado, que sempre teve tudo correto, tudo certo, tudo daquela forma bem, né, centrada. Do nada passa a ter insônia, tá? Do nada tem insônia, tem o sono regulado, ou ela dorme muito, que é a pessoa que sempre soube o tempo certo de dormir, ou passa a dormir demais, ou não dorme quase nada. A mesma coisa serve para aquelas pessoas que tem tudo desregulado, tá? Alteração no apetite, perda ou ganho de peso. A pessoa que comia regulado, ou não comia quase nada,
passa a comer muito. Ou uma pessoa que comia regulado há muito, passa a comer nada. É onde entra o ganho e perda de peso, tá? Dificuldade na concentração e tomada de decisão. Aquela pessoa que sempre foi muito objetiva. Tô dando exemplos, tá, gente? Aquela pessoa que foi sempre muito objetiva, sempre foi muito clara, do nada ela não sabe pra onde vai, não sabe se fica, não sabe se vem, não sabe, então pra ela é tudo difícil, tudo é estressante, tá? Tudo tira do seu conforto. Pensamentos de culpa, inutilidade ou, em casos graves, suicídio. Infelizmente, no mundo que a gente vive, a grande maioria chega nos finalmente, né? Cometem suicídio, tira o bem precioso, porque, segundo elas, ninguém acha ela útil, ninguém vê ela com bons olhos, ou ninguém as ama, tá? Infelizmente acontece, muitas vezes acontece, tá? Não é algo de se gabar, não é algo de se achar legal, nem bonito, tá? Porque é sofrido. Porque infelizmente essas pessoas não têm dificuldade de pedir ajuda, porque acham que estão incomodando. Às vezes se culpam por não pedir ajuda, porque não é culpa delas, né? A química do cérebro, né, acaba te causando o pensamento, tá? Infelizmente, tem gente que solta que é pensamento vazio. Eu acho que o pensamento vazio vem dessas pessoas que pensam dessa forma, né? Que pensam assim, que põe a cabeça, não sei como, que tempo, em que mundo essa pessoa vive e que vê isso como algo normal de se soltar. Não é legal, tá? Causas e fatores de risco. A depressão, ela é multifatorial, assim como a ansiedade, tá? Vocês vão ver muita característica aqui com a ansiedade. Por isso que eu falo para vocês irem num médico bem especializado, um excelente profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, porque às vezes você pode ter os dois. Porque uma coisa acontece, tá, gente? Um desencadeia o outro. Até então você só tinha ansiedade. Se você não cuida, se você não trata da ansiedade, pode se desencadear uma depressão. Aí você carrega os dois. Aí você não cuida dos dois, aí pode vir uma borderline, enfim. Não é legal, tá? Não é, como eu disse, não é fácil, tá? E vice-versa, tá? Depressão, aí você desencadeia uma ansiedade, que se desencadeia outra, aí, né? Mas tem os fatores genético, que é hereditário, tá? Se seu histórico familiar aumenta o risco. Se é de histórico, sua avó teve, sua tataravó teve, que sua bisavó teve, que sua avó teve, sua mãe teve. Você viu que já veio de uma geração ali. Se você não cuida, pode ser pior, porque em você vai desencadear. Se você não cuida, se você não se autoconhece, né? Então, assim, esse caso não tem como, tá? Fatores biológicos, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores, consegui, que é do seu neurotransmissor, que é como a serotonina, um exemplo, a serotonina, que você desanima. Você não quer ter, não vê nada, você não vê sentido da vida, tá? E as alterações estruturais no cérebro. Então, o cérebro dá uma alterada ali. Então, todo o cérebro, se você pegar um cérebro normal, ou seja, um cérebro que não tem nada, um cérebro que não tem nenhum transtorno, como TDAH, TEA, ou qualquer outro problema, como um AVC, não teve, depressão, ansiedade, bipolaridade, vocês vão ver que tem uma diferença, tá? Não tem nenhuma alteração cerebral.
Os fatores ambientais e sociais também se enquadram assim como a ansiedade, tá? Em que é traumas, perdas, estresse crônico, doenças físicas, desemprego e isolamento. Desemprego tem muito a ver com o financeiro, tá? O financeiro também, infelizmente, porque a gente vive num mundo que é assim, gente. Se você não cuida, se você não vai atrás, não dá nosso jeitinho brasileiro de ser, mas o tratamento e a ajuda são muito importantes, já para quem contraiu tudo, contraiu não, né, porque é doença como gripe, tá? Mas o tratamento e a ajuda é muito importante, como por exemplo a psicoterapia, que é fundamental para quem tem depressão e ansiedade, tá? A terapia cognitiva comportamental é muito comum para ajuda. Não que os outros não sejam, os outros é mais pro autoconhecimento. Mas a TCC, além do autoconhecimento, ele te ajuda, ele põe você um pouco a pensar ali. Te mostra que não tem algo normal, o que você vai fazer, tá? Medicamentos, que é o antidepressivo, que é indicado por psiquiatras, que atuam na química do cérebro. Então, o seu cérebro perde aquela química, ela dá uma alterada ali. Então, o remédio acaba ajudando a repor aquela massa, tá? Aquela química. Hábitos saudáveis, que é o exercício físico, a boa alimentação, higiene do sono, ajuda na recuperação. Por isso que você vê muita gente que tem depressão, que começou o tratamento, começou a fazer tudo certinho, começou a ir médico, alimentação, foi atrás de tudo ali, né? A internação, gente, ela só é necessária em casos graves, com riscos iminentes de suicídio ou sintomas psicóticos, tá? Então é comum a gente ter depressão, como eu disse, a gente acaba desencadeando uma psicose ou até mesmo a ansiedade também. É um dominó, tá? Nossa mente é um dominó, você desencadeou um. Se você não cuidar desse um que você desencadeou, você vai desencadear o resto. Você vai desencadeando, que é dominó, vai caindo tudo, tá? Só uma atenção rápida e básica. Depressão não é brincadeira, depressão não é zoeira, depressão não é nada que se deve fazer, ou seja, zoar. Porque é uma doença que requer acompanhamento profissional de um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Para você que tem crise, tem pessoas que têm depressão, é uma atenção reforçada que eu vou dar agora. Se você tá vendo uma pessoa com depressão, não importa quem seja, seu amigo, seu pai, seu padrasto, seu vizinho, seu periquito, seu papagaio, procura ajuda. Você quer ajudar? Não sabe o que fazer? Vai atrás de um profissional. Peça ajuda, peça para te orientar. Para você fazer o básico, que é fazer levantar da cama, ir num médico, ir num psicólogo, mostrar para ele que não é isso. Peça orientação e não desista dessa pessoa, tá? Antes que seja tarde, tá? Vai atrás. Para você que tá em casos de crise ou pensamento suicida, ou você também que vai ajudar, procura ajuda profissional e imediata, como eu disse. Um dos exemplos é o CVV, Centro de Valorização à Vida. Número é 188, 188. Disca, liga. Peça ajuda, não custa. Liguem, sua vida é importante. Você importa, você aqui importa. Não importa como. Estressando ou não, mas você importa, tá? É difícil não dar ouvido às pessoas em volta, mas colocam um tampão de coisas ruins, de pessoas que vêm dar opinião, mas não é opinião, sabe? Aquelas pessoas que têm a boca maldita, que, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, se inscrevam no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!